aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast e hoje eu tô aqui para falar sobre a busca por independência. Porque afinal de contas, eu acredito que todos nós queremos ter autonomia e autossuficiência para decidir para onde levar a nossa vida. E para isso a gente precisa ser o quê? Independente. A gente tem que ter independência financeira, independência emocional e social, para que a gente tenha escolhas e possibilidades. Então, é sobre isso o episódio de hoje. E para começar, eu queria aqui trazer o conceito do que é independência, porque é uma coisa muito ampla, né? Pode significar uma coisa para você, pode significar uma coisa diferente para mim. Então eu vou trazer aqui o conceito do que eu encontrei. Que ser independente é ter liberdade de escolha. É poder decidir o próprio caminho de acordo com seus valores e também arcar com as consequências dessas decisões. E eu acredito também que quando a gente faz um recorte de gênero, para nós mulheres, a independência ela tem um peso ainda maior. E por que eu digo isso? Porque ser dona das próprias escolhas, ter autonomia para decidir o que fazer, como se portar, é uma coisa revolucionária para a gente, que demorou muito tempo para conquistar esses direitos que sempre foram permitidos aos homens. Então, eu acredito que a busca por independência, para a gente, é algo muito valioso, sabe? Eu sinto que nós, as gerações mais novas, que nasceu e cresceu sabendo da importância de se buscar essa independência, né, de ser dona do próprio destino, dos nossos desejos e ter autonomia, é uma coisa que está mais enraizado na gente do que nas gerações que vieram antes, mas mesmo assim a gente ainda tem a sociedade jogando na nossa cara que o mundo não foi feito pra gente, que o mundo foi feito e ainda é dominado pelos homens. Então, para nós, a palavra independência, eu sinto que ela tem um significado muito maior, né? E está muito relacionada com a coragem e com liberdade, porque para uma mulher ser independente, ela tem que ter coragem de ir atrás dos desejos, dos sonhos e financeiramente também, né? De ir atrás da realização pessoal. Eu acho que tem um pouco disso também, né? A nossa busca pela independência financeira, emocional, é uma jornada, assim, que está muito entrelaçada, eu acredito, com o avanço da sociedade, né? Porque nós, mulheres, fomos conquistando coisas aos poucos e hoje a gente já conquistou muita coisa, mas ainda a gente sofre muito com, a todo momento, ataques dos nossos direitos, ataques contra os nossos corpos e contra as nossas conquistas. Então, é uma coisa ainda difícil, né, de se dizer que as mulheres são independentes. Sim, a gente está no caminho, mas ainda falta muita coisa, na minha opinião, né? Eu vejo dessa forma. E um outro ponto que eu quero abordar aqui também é que quando a gente consegue ser independente financeiramente, é algo assim que vai mudar a sua vida. Por quê? Porque a gente sabe que no mundo que a gente vive, ter dinheiro é ter poder de escolha principalmente. Então, quando a gente tem essa segurança, eu acredito muito que nas outras áreas da nossa vida a gente consegue também desempenhar e alcançar coisas. Então, eu acho que a gente nunca pode abrir mão disso por ninguém, da nossa segurança e de buscar independência financeira. Isso é fundamental. E, por outro lado, também a independência emocional. Quando a gente tem a consciência de que nós conseguimos ser pessoas completas, sozinhas, e a partir disso construir uma relação. Eu acho que isso é super importante. É entender que você é uma pessoa completa, mas que sim, você pode precisar do outro. E aí você busca, sim, relações, porque é maravilhoso você ter uma relação onde você é respeitada, onde a sua individualidade é preservada e você consegue construir coisas a partir disso. Então, esse é um ponto que eu queria abordar aqui nesse episódio, que quando a gente tem segurança, tudo muda. Você consegue até se abrir mais, ser mais vulnerável e a partir daí criar vínculos e ter relacionamentos saudáveis.
E também quando a gente está falando sobre independência, a gente pensa em não depender, né, de ninguém. Nossa, uma pessoa independente, ela não tem nenhum tipo de dependência. E eu acredito que não é bem assim. Por quê? Porque a gente, enquanto ser humano e como seres sociais, nós somos essencialmente interdependentes. E a gente se constitui a partir das nossas relações, né? Então, é uma forma interessante de se pensar de que a busca por independência não anula de forma alguma a nossa interdependência enquanto pessoas. Porque muitas vezes a gente, aqui eu digo nós mulheres, a gente quer meio que pôr uma armadura, sabe? De não, eu sou autossuficiente, eu não preciso de nada nem de ninguém. Mas eu acredito que é importante também a gente reconhecer que ter o apoio do outro não significa que a gente é menos valorosa, que a nossa independência vale menos, né? Digamos assim, que a partir do momento que a gente precisa de um apoio, a gente não está sendo forte o suficiente. Eu tenho esse pensamento também de que tem diferença a palavra depender e a palavra precisar. Tipo, se você for parar para pensar, algumas vezes pode até ser usada como sinônimo, mas é diferente. Quando você depende do outro para ser quem você é, aí eu digo emocionalmente ou financeiramente, ou quando você precisa, em momentos específicos, né? Então, eu acho muito bom a gente ter essa reflexão também da diferença entre ser dependente de alguém e de você precisar de alguém em alguns momentos. Porque eu vejo que existem episódios específicos da nossa vida que a gente realmente precisa do outro. Seja para chorar pelas perdas que a gente teve, seja para comemorar uma conquista, para desabafar, ou simplesmente para, tipo, você enxergar que você não está sozinho e que existem outras pessoas também que estão passando ou já passaram por algo que você está vivendo. Então, é importante também a gente ter esse esclarecimento de que ser uma mulher ou um homem independente não significa que você não vai precisar do outro, né? Enquanto pessoa que vive em sociedade. E uma coisa também que eu queria falar, que me incomoda muito, é o pensamento de algumas pessoas, né? Quando você fala sobre mulher independente, de que essa mulher é solitária, de que essa mulher é fria. O que eu acredito, o que eu penso, é que ser uma mulher independente significa que a gente tem a possibilidade de escolher com quem que a gente quer se relacionar e como a gente vai se relacionar. E não significa que nós somos pessoas frias, solitárias, só porque em determinado momento a gente não tá com ninguém ou porque a gente não aceita qualquer coisa. E eu também acho bom esclarecer aqui que nós vivemos muito bem sem estar dentro de um relacionamento, né? A gente vê aí o número de mulheres em celibato e a gente vê que sim, a gente é independente também das relações. A gente não é obrigada a estar dentro de um relacionamento, porque a gente tem outras formas de encontrar afeto e outros círculos. E eu acho que o principal deles sejam as nossas amigas, né? E eu acho que os homens, eles não costumam ter esse tipo de vínculo tão forte quanto nós. Para eles é um pouco mais difícil ficar só. Quando a gente entra nessa seara dos relacionamentos, a gente escuta muito sobre o quê? A importância de buscar não depender do outro, né? E aqui, tanto emocionalmente quanto financeiramente. E a gente precisa de uma certa maturidade para entender isso. E hoje, no cenário que a gente tem atualmente, eu vejo dois polos extremos dentro desse assunto, que é a galera que defende que mulheres não abram mão das suas conquistas por causa de uma relação, e do outro lado, a galera que está exaltando a tal da esposa troféu, que larga tudo e vive do dinheiro do marido. Eu não vou entrar no mérito dessa questão aqui, mas eu acho que largar tudo por conta de uma relação é um grande perigo e pode dar muito ruim no futuro, né? Porque não existe garantia de que esse relacionamento vai durar para sempre ou de que você vai sair dali de uma forma confortável e poder reconstruir sua vida depois. Então, é isso que eu penso. Mas, falando agora sobre a questão da dependência dentro das relações, eu queria trazer aqui a Bell Hooks, né, que ela tem um livro chamado Tudo sobre o Amor, e lá ela fala que é impossível você ser totalmente independente dentro de um relacionamento amoroso, mas que é necessário preservar a individualidade. Para ela, preservar a individualidade é crucial,
para que você tenha um amor saudável e duradouro. E ela enfatiza que a individualidade nunca vai ser uma barreira para o amor, mas sim um componente essencial dele, né? Permitindo que cada pessoa possa se expressar e crescer dentro daquela relação. Segundo ela, é preciso que as pessoas tenham a autonomia para tomar suas próprias decisões, para expressar os seus desejos e perseguir os seus objetivos, sem que isso afete a qualidade do relacionamento. Então, às vezes, o que acontece? As pessoas, elas se perdem dentro da relação quando elas amam demais. E isso faz com que elas se tornem dependentes, porque elas começam a viver a vida em função do outro e tipo, absorvem os hábitos e os costumes do parceiro ou da parceira e acaba deixando de fazer coisas que ela gostava antes da relação, ou frequentar lugares, ou encontrar amigos, pessoas. E aí isso é um grande perigo, né? De criar o que a gente chama de dependência emocional, porque muitas vezes ela acaba vivendo em função do outro, a vida do outro, e acaba se esquecendo de si. E aí é um ponto, né? Que a gente precisa ter essa individualidade respeitada para poder, de certa forma, equilibrar a questão da codependência, né? Que é o que ela fala no livro, que ninguém é totalmente independente, o certo é ser codependente. Então, o caminho que ela segue, a tese que ela traz é muito válida, eu acredito muito nisso. E eu sinto também, gente, que dentro de uma relação onde ambas as partes têm as suas individualidades respeitadas, é preciso também ter coragem de se permitir ser vulnerável para construir a segurança que vai fazer com que o relacionamento dure. Porque sem a confiança, a gente sabe que não vai para frente. Então tem essa questão também de que para que o relacionamento não se torne uma coisa ruim, precisa ter essa abertura para construir a segurança necessária. E um outro ponto que eu queria abordar aqui é que também não tem como negar que hoje existe um discurso que prega a cultura do eu me basto, que supervaloriza, né, a autossuficiência e romantiza, de certa forma, o individualismo, né, o eu não preciso de ninguém, o que é uma mentira. Porque em algum momento da nossa vida a gente vai precisar do outro. Seja como suporte emocional, seja por uma ajuda de algo pontual, seja de uma forma de cuidado, a gente vai precisar do outro em algum momento. Então a cultura do eu não preciso de ninguém não existe. Essa frase aí é balela. E eu vejo muito hoje que a gente tem coaches e terapias e coisas que falam, não, você tem que se valorizar, você não precisa de ninguém, você se basta. Esse discurso é muito problemático também, de uma certa forma, não dá pra gente ver só com bons olhos isso aí. E uma coisa que me fez despertar para isso foi um material que eu li da Consumoteca, que ele fala que com o enfraquecimento dos nossos vínculos de pertencimento, nós estamos nos sentindo cada vez mais sozinhos. E nós, eu digo aqui a geração Z e os millennials também, né? A galera mais nova. E segundo esse estudo, a fragmentação das relações é um dos principais catalisadores da nossa busca contínua por independência. Então, essa busca por independência também vem muito dessa fragmentação das relações, né? Dessa falta, eu acho, de ligações, de elos e de vínculos que a gente tem muito hoje em dia, que muita gente está reclamando sobre a falta desses vínculos. E uma pesquisa da Endelman Trust Barometer, que foi divulgada esse ano, ela mostrou que 56% dos cidadãos globais preferem resolver seus problemas sozinhos, mesmo quando eles precisam de apoio. Então, olha, quanta gente está preferindo resolver tudo só, se bastar, mesmo quando claramente essa pessoa precisaria de outra pessoa para ajudar ela ali. Então, é um sinal de que nós estamos também ficando cada vez mais obcecados por essa independência e não de um jeito bom, né? E um outro aspecto também interessante revelado por esse estudo é que a dependência, antes, ela era vista como parte natural das relações humanas. Então, para as pessoas mais velhas e até em séculos passados, a dependência era vista como uma coisa normal. E agora passou
a ser vista cada vez mais como um sinal de fraqueza ou fracasso. Então, se você depende de alguém para algo, você começa a ser visto como uma pessoa fraca. E isso, né, é corroborado pela enxurrada de conteúdo, como eu comentei, feito pelos coaches e essa galera aí das redes sociais, que você sempre tem que falar e mostrar a sua melhor versão e mostrar que você se basta, que você é um ser humano completo, meio que um culto, né, ao individualismo e ao autodesenvolvimento desenfreado. E essa busca por uma certa superioridade também, né? Tem isso, o fundo desse discurso aí também tem um pouco disso, de uma superioridade. E eu ouvi uma expressão num podcast que chama Bom Mesmo é Ser Emocionada e que eu acho que se encaixa muito bem nesse contexto aqui, que é bastar-se não pode ser a única possibilidade de bem-estar que nos resta. E eu penso exatamente assim. Bastar-se não pode ser a única possibilidade de bem-estar que nos resta. É ótimo ser uma mulher que pode fazer o que quiser, o que bem entender, que tem autonomia para decidir onde trabalhar, o que fazer, o que vestir, com quem se relacionar. E quando a gente conquista tudo isso, se a gente tem alguém para nos apoiar e para celebrar junto, é maravilhoso. Mas a gente sabe que é raro, não é verdade? Como disse a Lineker na música Caju, quando eu alcançar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida? Eu acho que o ponto principal dessa discussão aqui é isso, é como construir relações onde a gente possa ser independente, mas que também a gente tem espaço para ser cuidada. Porque no final das contas é isso que a gente quer ser uma mulher forte, independente e decidida, mas a gente também quer cuidado, a gente também quer apoio, a gente também quer suporte emocional. E eu acredito que isso começa com uma escolha de você entender que ser autossuficiente é importante, mas a gente não pode levar isso a ferro e fogo. E não é uma coisa fácil, né? Especialmente para quem foi ensinada a se virar sozinha desde sempre. Tipo, não, você tem que correr atrás, você sabe que para mulher é mais difícil, então você tem que focar e não sei o quê. Nanã. É mais difícil pra gente também ter essa visão. Mas o que eu acho que para isso acontecer, primeiro é preciso estar com pessoas que nos veem como ser humano inteiro, né? Gente que respeita a nossa independência, mas que também percebe quando a gente precisa de colo. Precisa de uma pessoa que não diminui a nossa força, mas que também não exige da gente essa força o tempo inteiro. No fim das contas, é sobre isso. Encontrar relações em que a gente possa ser quem a gente é, né? Forte, intensa, sensível, cansada, exausta, humana. Não é isso? Eu acho que a independência ela é fundamental para que a gente conquiste o que a gente quer, para que a gente chegue a lugares, alcance posições, mas a gente quer sim ter tudo isso e ainda ter um colo e ainda ter um suporte. É isso. Se você gostou do episódio, manda para os seus amigos, porque isso me ajuda a alcançar novas pessoas. Compartilha aí no Instagram, me marca, o @bota pra fora podcast. E você também pode deixar o seu comentário sobre o episódio aqui no Spotify ou no YouTube. Eu não sei por onde você está ouvindo. Mas é isso. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!
E eu também acho bom esclarecer aqui